Vamos lá, o endereço para entrar no CRM é esse que está aqui em cima, que eu enviei no link de vocês. O usuário, eu vou entrar com o meu usuário, tá? Entrar. Eu tenho algumas, essa é a tela principal do dashboard, onde tem algumas informações que são as minhas pendências, o que está em atendimento, os assuntos novos e o que está encerrado. Aqui é o valor que está encerrado, que estava em negociação, é o valor que estava em negociação que foi encerrado, o valor que está em atendimento, o que está aguardando atendimento, e aqui eu tenho o valor total. Aqui o valor em prospecção, valor em oportunidade, valor em orçamento e valor em negociação. Aqui as vendas realizadas, financiamentos e bancos, as perdas, a minha meta e quanto é vendida a meta. Aqui embaixo eu tenho as fases dos assuntos, que é prospecção, oportunidade, orçamento e negociação, que é essas que estão aqui. Na segunda aba, administrativo, eu tenho cadastro de empresa, eu tenho criação de usuários ou alteração de usuário, eu tenho cadastro de setores, eu posso vir aqui criar um setor novo ou remover um setor, e aqui eu tenho os assuntos. Por que tem os setores e assuntos? Vamos supor que eu vou abrir um assunto, um exemplo, para o financeiro, né? Então, financeiro, ó, dentro dele pode ter vários assuntos. Vamos dar uma olhada aqui. Descrição do assunto. Financeiro. Financeiro. Aqui embaixo, ó. Financeiro. Dentro do financeiro eu tenho pagamento, cobrança e boleto. Tá? Vamos supor que eu quero trabalhar com banco também, é o DDA, né? Então DDA não tem aqui. Financeiro. DDA não tem. Então eu vou vir aqui em cima e vou colocar um DDA. E vou criar. O que acontece agora? Quando eu digitar financeira aqui, ó, apareceu o DDA aqui. Então eu vou criando dentro de cada setor vários segmentos que é para eu poder entregar relatórios para vocês depois. Mas depois eu mostro onde que fica isso, tá? Então eu cadastro de assuntos, setores e assuntos. Aqui eu tenho as atividades. O que são as atividades? É tudo que eu tenho que fazer. Certo? Então eu tenho aqui 2 assuntos encerrados, 15 atendimentos, 3 assuntos novos e 13 pendências. O que significa pendência? Aqui em cima eu consigo voltar ao calendário. Ó. Tá? Então o que significa pendência? Significa o seguinte, eu tenho aqui, ó, hoje nós estamos no dia 1. Tá vendo aqui? Dia 1. Nós estamos no dia 1. Eu não posso ter assuntos para trás do dia 1. Tá? Não pode. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender esses assuntos e jogar para frente. Então, por exemplo, esse aqui do Pedro, que está no dia 24, eu vou clicar nele. Como eu não resolvi nada ainda com o Pedro ainda, eu vim aqui na minha agenda e vou jogar ele para o dia 6. Então, gravar. Tá? Ó, o senhor Pedro, ó, tá vendo? Veio para o dia 6. Ele saiu de lá e veio do dia 24 para o dia 6. Esse aqui do Abdão Batista, eu vou botar ele na minha agenda para dia 6 também. Esse aqui dos barracão de Concórdia, eu vou botar para dia 7. Eu consigo agendar, eu consigo manipular minha agenda para não ter que fazer tudo num dia só. Tá? Então eu consigo jogar lá para frente. Ó. Por exemplo, aqui no doutor, aqui no dia 27, então eu vou jogar lá pro dia 8. Esse cara aqui, ó, assunto do terceiro, dia 27 também, eu vou botar para dia 8 também. Aí eu tenho esse assunto aqui do orçamento do senhor Carlos. Esse aqui também eu vou jogar lá pro dia 13. Aí eu tenho o seu Jorge, no dia 31. Eu vou botar para dia 15. Ó, o Rafael, bota na agenda para dia 9. E ele vai jogando no 9, ó. Rafael. Aqui eu tenho também o Adriano. Adriano eu vou botar para dia 22.
e sobrou um. Agora, o que acontece? Olha as pendências lá. Só tem 4. Tá? O que significa? Que eu tenho 4 pendências na minha agenda. Aqui, na verdade, nesse caso, a gente tem uma só, que é essa aqui, porque é o único assunto que está para trás da data de hoje. Como eu estou com a conta do administrador, eu consigo ver os assuntos dos outros usuários também, tá? Então vai aparecer 4 para mim. Mas se eu estivesse trabalhando com o meu usuário, ia aparecer somente um, que é só esse cara aqui. Quando está assunto verdinho, é porque está encerrado. Então eu não preciso mais se preocupar com esse. Esse aqui do Marcos Vieira, tá? É assunto novo, ó. Não foi atendido ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele e vou atender. Então eu vou clicar nele, vou vir aqui na linha do tempo e vou dizer assim, liguei para o cliente e ele me pediu um orçamento. Vou gravar. O que acontece com esse cara aqui? Ele estava no dia 31 em laranja. Como eu cliquei nele e dei um gravar, ele passou para a data de hoje em azul, que é em atendimento. Certo? Esse projeto Concórdia, vamos supor que eu liguei, eu vou atender só amanhã ele. Está agendado para dia 2, mas eu resolvo atender ele hoje. Então eu clico nele, venho aqui dentro do tempo, liguei para o cliente e ele não tem mais interesse. Beleza. Então, como o cliente não tem mais interesse, eu fecho o assunto e finalizo. O que acontece? Ele estava para dia 2, o projeto Concórdia. Como eu atendi ele na data de hoje e encerrei ele, encerrou, ele fica verde. E na data de hoje, então ele tirou daqui e trouxe para cá. Correto? É isso daí. Tá? Então é assim que funciona a ferramenta. Você vai jogar todas as suas atividades aqui dentro. Aí você vai reagendando as datas. E tu não pode ter assunto para trás da data de hoje. Tem que estar assunto para trás da data de hoje, tem que ser todos encerrados. Qualquer outro assunto tem que estar para frente da data de hoje, ou na data de hoje, ou para frente da data de hoje. Aí eu tenho aqui, isso que eu estou falando de atividades, né? Eu tenho aqui solicitações. O que é solicitações? Solicitações, atividades é quando eu tenho, é coisa minha para fazer, eu que tenho que fazer. E solicitações é quando eu solicito para alguém para fazer alguma coisa para mim. E como é que faz essas solicitações, tanto aqui como aqui? Aqui no assunto. Então vamos dar com exemplo. Eu vou fazer uma solicitação para a parte de gestão, como alinhamento de atividades, assunto Douglas. Vou colocar como título da minha agenda. Assunto Douglas. Não vai ter valor nesse caso, mas se for uma obra, eu vou colocar o valor aqui. 250 mil. Vou preencher o telefone, vou preencher o e-mail, se necessário. Vou preencher o estado e a cidade. Isso aqui é obrigatório, por quê? Porque nós vamos conseguir entregar para vocês depois todos os assuntos abertos por estado e por região, para saber de onde vem mais, de onde vem menos, para poder divulgar esse tipo de coisa. Se eu quiser abrir esse assunto para um dia da semana, eu venho aqui e seleciono a data, senão eu simplesmente boto um texto aqui embaixo que ele vai abrir para a data de hoje. Então, ligar para senhor Douglas. Beleza. Outra coisa. Se eu deixar assim, eu vou abrir para mim ele. Tá? Vou até deixar assim para vocês verem. Vou deixar meu nome aqui e vou dar um abrir. O que acontece? Nas atividades, apareceu na data de hoje um assunto Douglas. Assunto novo, laranja, na data de hoje. Porque eu acabei de abrir para mim esse assunto. Entendeu? Se eu voltar aqui e abrir o mesmo assunto Douglas, agora não vai ser Douglas, assunto Thiago.
Eu vou abrir o assunto Thiago para o Douglas. Não é mais para mim, é para o Douglas. Só deixa eu escolher um estado aqui, uma cidade. Beleza, vou abrir para o Douglas, tá? Ligar para o Thiago. O que acontece? Se eu firo em minhas atividades, eu não tenho esse assunto Thiago. Por quê? Porque eu solicitei para o Douglas ligar. Então, lá em solicitações vai aparecer lá assunto Thiago. Certo? Que eu solicitei pro Douglas. Então, tá, eu consigo ver que tá com alguém que não foi atendido ainda porque ele está em laranja. Tá? Se eu tentar alterar o assunto, ele vai dizer não posso alterar porque esse assunto é do Douglas. Agora esse assunto é lá do Douglas, tá? A minha agenda é atividades, é o que eu tenho para fazer aqui dentro, tá? Então, qual a ideia da ferramenta? Tudo que você for fazer, você vem no assunto e abre assunto. Vai visitar um cliente e abre o assunto. Tem uma tarefa para fazer na própria empresa, abre o assunto. Tem que ir no banco, uma empresa, abre o assunto. Tem que ligar para um cliente, abre o assunto. Tem que pagar um título, abre o assunto. Tá? Então, o CRM ele serve tanto para assuntos de cliente como para assuntos da empresa. Solicita para alguém e a pessoa vai se organizando nessa agenda aqui, tá? Vamos pegar um outro assunto aqui, Dr. Paulo. Esse Dr. Paulo está em prospecção. Então, se eu vim aqui, ó, em prospecção, valor em prospecção, eu tenho 180 mil. Valor em orçamento, eu tenho 230. Como é que funciona? Prospecção, aqui ó, prospecção, 1 milhão. Oportunidade, 180. Como é que funciona isso? Todo assunto quando entra no CRM, ele entra em prospecção. Sempre. Tá? Aí ele vai evoluindo para uma oportunidade, para um orçamento e para negociação. Uma prospecção para virar oportunidade é a partir do momento que eu ligo para o cliente, converso com ele, e ele me diz que está precisando de um barracão, que é para me ligar novamente para negociar. Beleza, então se ele diz que está precisando, que é para ligar novamente, vira uma oportunidade. Então vamos pegar esse cara aqui, que é o título da agenda do Dr. Paulo, e ele pediu para me ligar para ele novamente. Então eu vou passar ele para uma oportunidade. Vejam que a oportunidade está com 180 mil aqui. E o Dr. Paulo, ele tem 50 mil aqui, ó, que vai virar uma oportunidade. Quando eu der um sim aqui, o que acontece? Primeiro, o seu Paulo veio para a data de hoje, porque eu estou movimentando e fazendo alteração no cadastro dele na data de hoje. Então, se ele estava para frente, ele exclui o quadradinho que estava para frente e aparece um quadradinho hoje. Segundo, aqui eu já não tenho mais 180 mil, eu tenho 230 mil agora. E eu falando da prospecção diminuiu, certo? E mesma coisa para orçamento. Vamos supor que o Dr. Paulo, ele disse, me passe um orçamento. Passa orçamento, grava. De 230 vai ter que baixar 50 e o orçamento tem que aumentar 30. 50. Olha lá. Mesma coisa para a negociação. Seu Paulo, agora eu já estou negociando com ele. F5 aqui. Passou para cá. Então como é que funciona? É bem simples a ferramenta. Eu tenho o dashboard, a parte administrativa, as atividades de vocês, as solicitações de vocês, a abertura de assunto. Aqui é para buscar os assuntos, aqui você faz busca pelos assuntos que estão gravados dentro do sistema. Aqui você tem as pendências, pendência é tudo que está para trás, tá? Tudo que está para trás da data de hoje, que não pode ter. Na minha agenda, você só vê, não tem pendência, ó. Não tem nada para trás. O sistema está indicando para mim que tem 3, porque eu tenho conta de administrador. Tá? Então, o que é essas 3 pendências aqui? Essas 3 pendências aqui é do Douglas. Provavelmente ele deve ter são outros usuários, né, que tem essas pendências. Por exemplo, se eu dar na agenda
Vou fazer login aqui na conta do Douglas. Vamos sair daqui. Aqui troca a cor, tá? Se achar legal trocar a cor, aqui também pode escolher umas cores diferentes. É só para isso. Aqui vou vir aqui no dashboard, vou sair fora, vou entrar com a conta do Douglas. Pode ver que quando eu entro com a conta do Douglas, todos os valores aqui mudam, ó. Tá? Porque lá eu estava como conta administrador, eu vejo tudo que acontece para todo mundo. E aqui não, aqui eu só vejo do usuário. Então o Douglas está cadastrado como usuário normal. Então vai aparecer só o que está na agenda dele, tá? Inclusive a meta mensal dele. Então aqui se eu for na agenda, nas atividades dele, eu vou ver que ó, o Douglas tem duas atividades aqui, ó, pendentes. Que não devia estar no dia 31. Tem que estar para frente sempre. Então essa reunião aqui, ó, foi uma reunião que a gente fez ontem. Então eu vou encerrar ela, que ela já foi encerrada, a gente já terminou. Vou ver aqui. E aqui embaixo eu consigo informar ainda se foi vendido, se foi para financiamento, o que aconteceu, tá? Então nesse caso aqui eu vou encerrar uma reunião. Eita. Vou encerrar essa reunião. Tá encerrada. Aliás, não encerrou. Encerrado. Essa reunião. E esse assunto do Thiago aqui, eu vou jogar ele para a semana que vem. No dia 7. Beleza, tá lá no dia 7. Aí o que acontece? Encerrados tem 2, o Douglas. Em atendimento tem 2. Novos não tem. Pendências não tem. Tá? Não tem nada para trás do dia 1º, tá tudo para frente. Então não existe pendência nenhuma. Então é bem fácil de trabalhar com a ferramenta. Atividades é o que você tem que fazer. Solicitações é o que você solicitou. Nesse caso, o Douglas não solicitou nada para ninguém. A abertura de assunto é aqui. E aqui a parte de busca. Tá? Aqui dentro eu tenho, por exemplo, se eu quiser saber tudo que está em atendimento, eu clico aqui. Ele me mostra. Aí se eu quiser alterar, vem aqui. Ó. Bem simples. Se eu quiser ver tudo que está em prospecção, tem o botãozinho embaixo também. Aqui eu posso alterar. E se eu quiser buscar, eu venho aqui dentro e me mostra os meus assuntos. Aí eu vou digitar qualquer coisa aqui dentro na busca. Por exemplo, se eu digitar TAP aqui na busca, ele vai trazer tudo que tem TAP. Se eu digitar 17,35, 17, tá vendo? E 35. Se eu digitar Thiago, ele vai estar sendo Thiago. Então é bem importante, é muito importante que dentro dos assuntos de vocês, aqui na linha do tempo, ó, vocês coloquem todas as informações que vocês quiserem do usuário. Pode botar o CNPJ, o telefone, a cidade, porque na hora que vocês vão buscar uma informação dele, quer buscar, por exemplo, um assunto de 3, 4 anos atrás, se tu souber alguma coisa que você escreveu aqui dentro, você acha bem fácil o assunto, tá? Não tem mais como perder ele. É bem fácil de trabalhar. Beleza? Qualquer coisa, só me ligar. Um abraço.